Fala galera, tudo certo? Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a nossa última aula teórica de biomol. Então, a gente vai hoje conversar sobre uma técnica que é base para várias dessas técnicas de biotech que a gente discutiu na aula passada e que vocês vão discutir nos seminários, tá? Então, essa é basicamente a última aula que eu vou apresentar para vocês antes dos seminários. Então, vocês vão ter semana que vem para se dedicar aos seminários, né? E hoje eu queria dar essa base de PCR, porque vocês vão ver que PCR, ou reação em cadeia de polimerase, é uma técnica que vai estar presente em várias dessas aplicações biotecnológicas que vocês estão lidando nos trabalhos. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês já ouviram bastante dessas técnicas. Então, o que é a PCR, basicamente, né? Ela é uma técnica que vai vir ajudar a gente a trabalhar com ácidos nucleicos. A gente já viu várias técnicas de trabalho com ácidos nucleicos, né, ao longo da nossa disciplina. Então a gente falou lá, quando a gente começou a falar de técnicas moleculares, a gente falou das técnicas de extração, são técnicas que permitem a obtenção de ácidos nucleicos. A gente falou das técnicas de dosagem, que nos permitem determinar o quanto de ácidos nucleicos eu tenho em uma amostra, né? Posso fazer isso espectrofotometricamente, posso fazer isso por eletroforese. Eletroforese essa que também é uma técnica muito utilizada em vários momentos. Quem for falar de sequenciamento, isso envolve eletroforese. Quem for falar de marcadores moleculares, isso envolve eletroforese. O diagnóstico de várias técnicas, né? Diagnósticos moleculares são feitos via eletroforese. E é uma técnica que a gente já comentou, né? Então, essa técnica de corrida em gel, que permite que a gente observe, então, diferenças nos tamanhos, né, e quantidades, né, dessas moléculas de DNA. Só que tudo isso, todas essas técnicas, a gente viu até o momento aplicando com o DNA de modo geral, né, de modo amplo. Mas e quando eu quero trabalhar com um segmento específico do DNA? Quando eu quero trabalhar com um gene ou com um genoma, né, em vez de trabalhar com o genoma inteiro, quero dizer, eu quero trabalhar com um gene. Vocês lembram desses conceitos? O genoma é basicamente a totalidade da informação genética de um conjunto haploide de cromossomos de um organismo. Um gene é um segmento de DNA que está dentro desse genoma, ou seja, que no caso dos organismos celulares, está dentro dos cromossomos e que tem um sentido. Então gera um produto funcional, seja isso um RNA funcional, ou seja esse uma proteína, né, que vai ser formada a partir de um RNA mensageiro. Quando eu quero trabalhar com um gene específico, com um pedaço do DNA específico, como que eu faço? Como que eu isolo esse pedaço? A gente já falou de algumas coisas, né? A gente falou de enzimas de restrição, que eu posso usar para cortar um pedaço, eu consigo isolar. Mas e quando eu quero amplificar, e quando eu quero bastante daquele DNA daquele gene? Professor, tem uma opção, né? A gente pode clonar, igual a gente já falou. Exatamente, clonar é uma opção legal. Mas clonagem é uma técnica que envolve um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de conhecimento técnico. Seria muito difícil fazer uma clonagem para qualquer técnica de diagnóstico molecular que eu quisesse fazer. Então, existem técnicas mais rápidas e que são feitas totalmente in vitro, em vez de ser feita em vivo. E uma dessas técnicas, que nos permitem trabalhar com segmentos específicos de um genoma, é a reação em cadeia de polimerase. Reação em cadeia de polimerase, Polymerase Chain Reaction, ou PCR. PCR, então, que é essa sigla, né? PCR vem disso, de reação em cadeia de polimerase. É uma reação, né, que a gente consegue realizar in vitro. O que quer dizer quando eu falo que algo é realizado in vitro? Que é totalmente fora das células. Então, eu utilizo elementos biológicos, mas eu realizo essa reação in vitro, então em tubinhos, em frasquinhos, e eu consigo multiplicar, replicar várias cópias de um segmento específico do DNA. Utilizando o quê? Uma reação em cadeia de uma enzima chamada polimerase, mais especificamente DNA polimerase. Então, uma reação em cadeia, tipo um efeito dominó, né? Em que uma reação vai gerando mais cópias e isso vai cada vez aumentando mais o número de cópias de DNA, e que acontece mediado por uma polimerase, que a gente sabe que a DNA polimerase é uma enzima que consegue produzir DNA a partir de uma fita molde. Ok? Então, o grande objetivo da PCR é obter um grande número de cópias de um mesmo segmento de DNA. Usualmente a gente usa para um gene, mas eu posso fazer isso com qualquer segmento de DNA, em que você queira analisar
ou que você queira clonar posteriormente, que você queira trabalhar em uma terapia gênica, que você queira utilizar para uma vacina, por exemplo, a PCR é a técnica mais padrão que a gente utiliza em laboratório, para conseguir amplificar uma grande quantidade de cópias de um segmento de DNA específico. Ok? Quem inventou foi esse pesquisador aqui, ó, esse bioquímico Kerry Millis. Kerry Millis, lá em 1983, ele começou a trabalhar com isso em uma universidade e acabou, então, a partir desse trabalho na universidade, ele iniciou uma empresa de estudos moleculares. E aí fundou, então, uma empresa de estudos moleculares, que é essa Hoffmann La Roche e a Perkin-Elmer, que lá em 1989 patenteou a PCR. Já observando que essa era uma técnica muito promissora. Mas como que esse pesquisador pensou na PCR, né? Como que ele pensou em replicar uma quantidade de DNA em grande quantidade? Então, tinha necessidade disso, né? Quando você quer trabalhar com um segmento específico de DNA, é necessário que você consiga obter em grande quantidade esse DNA. E ele via que extração ou digestão com enzimas de restrição, separação por eletroforese, não era muito efetivo. Então, ele buscava uma outra maneira, mais limpa e mais rápida. Olhando para isso, ele basicamente olhou para a célula naturalmente e viu o momento em que a célula consegue replicar o seu DNA. Ou seja, ele observou a replicação do DNA. Quando ele observou a replicação do DNA, ele viu que várias características da replicação do DNA ele poderia utilizar para produzir DNA in vitro. E vocês vão ver aqui na nossa explicação que é basicamente isso que ele faz. A gente vai ter na PCR todos os elementos que a gente conversou lá em replicação do DNA. Ok? Lembrando então, qual que é a grande função da PCR, o grande objetivo da técnica? Amplificar regiões específicas de um DNA-alvo. Pode ser um gene, pode ser parte de um gene, pode ser uma sequência não codificante que você tem interesse, pode ser um marcador molecular. O marcador molecular, galera, são segmentos de DNA característicos que te permitem identificar uma característica. Ou, por exemplo, diferenciar indivíduos. São os marcadores moleculares que são usados em biologia forense, por exemplo, ou para melhoramento genético animal. Beleza? Então, esse é o grande objetivo dessa técnica. Usualmente, os fragmentos amplificados eles são menores que 10 kilobases, né? Usualmente menores que 5 kilobases. Mas existem técnicas que conseguem amplificar fragmentos de até 40 kilobases, ou seja, 40 mil pares de bases de DNA. É muito DNA, né? Vamos dar uma olhada nessa técnica globalmente, galera? Eu quero que vocês tenham ideia. Então pensem, eu quero amplificar um pequeno segmento de DNA. Como que eu vou fazer isso? Pensando bem, deixa eu pensar. Eu vou passar o vídeo para vocês. Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Olha aí, eu tenho um pequeno segmento de DNA de interesse que está aqui bonitinho. Esse segmento de DNA de interesse, se eu subir a temperatura, aqui esse DNA está in vitro, isso acontecendo, a gente já viu que, elevando a temperatura acima de 90 graus, por exemplo, eu tenho desnaturação do DNA. Olha lá, o DNA que era fita dupla virou fita simples, sofreu uma desnaturação. Quando eu abaixo a temperatura, esse DNA poderia renaturar. Mas no caso aqui, nessa reação, a gente inclui primers. Primers são esses pequenos segmentos iniciadores de DNA. Lembram que tinha primers lá na replicação? Segmentos de RNA na replicação. Aqui eles são de DNA. E eles se anelam a sequências específicas do DNA. Quando eles se anelam, eles conseguem atrair, então, as DNAs polimerases, que precisam de uma extremidade de 3' livre. E olha lá as DNAs polimerases, quando a temperatura é colocada na temperatura adequada para essas enzimas, elas conseguem sintetizar DNA, mesmo in vitro, então uma enzima in vitro. E aí eu vou fazendo uma reação em cadeia, incluindo mais primers, mais DNAs polimerases, e com essa alteração de temperatura que faz a desnaturação, permite o anelamento dos primers quando abaixa, e permite que a DNA polimerase faça mais DNA, eu consigo amplificar uma sequência alvo, que é isso que está apresentado nas setas. E vocês viram que a partir de poucas cópias que eu tinha de um DNA completo, eu passo a ter muitas cópias apenas do meu DNA alvo. Viram que legal? Então isso que vem em roxinho ali que a gente viu eram as DNAs polimerases, né? Então eu tenho elas fazendo uma reação em cadeia. Por isso que o nome é PCR. Pera aí, professor, foi muito rápido, muito complicado. Já acabou? Não, isso é só para introduzir vocês. A gente já vai ver de novo em detalhes como que é essa técnica. Primeiro que a gente tem que ter em mente, ela apresenta o mesmo mecanismo básico da replicação do DNA em vivo.
ou seja, o que acontece nas células. Lembra que a gente viu que a replicação do DNA ela é semiconservativa. Então eu sempre abro a minha dupla hélice e cada fita vai servir de molde para a replicação. Também assim acontece na PCR. Eu preciso abrir a minha dupla hélice. Quem faz a síntese de DNA em vivo é a DNA polimerase. Também é na PCR. É uma DNA polimerase especial que a gente vai ver, mas é uma DNA polimerase. E a DNA polimerase ela também precisa de iniciadores. Assim também acontece na PCR. Só que na PCR os iniciadores são de DNA, os primers são de DNA. Diferente do que a gente viu lá na replicação em vivo, em que os primers são de RNA, feitos pela primase. Aqui não, eles são sintetizados, pedacinhos de DNA. Ok? Então, pensem que o mecanismo global é muito semelhante. E aí fica mais fácil entender o que acontece na PCR. Beleza? Então vamos lá. Ó, pra vocês terem ideia de como a PCR simula as condições, né, em que acontecem basicamente a replicação do DNA em células. Tá? Se vocês olharem, né, terem ideia, o que a gente precisa, como que a gente inicia a replicação do DNA? A primeira questão é abrir a dupla hélice. Lembram lá que tem um reconhecimento das origens de replicação e a dupla hélice se abre. Aqui eu não vou ter todo aquele conjunto enzimático, aquele monte de proteína para abrir a dupla hélice. Então a dupla hélice, no caso da PCR, é aberta com temperatura. Então a gente eleva a temperatura até próximo de 100 graus e isso desnatura a dupla hélice do DNA. A dupla hélice que estava aqui, ela se abre e forma duas fitas simples. Junto, nesse mesmo tubo em que o DNA, que eu estava trabalhando, o DNA genômico que eu extraí, por exemplo, estava ali, nesse mesmo tubo eu tenho também primers. O que são primers? São pequenos segmentos iniciadores, que são segmentos de DNA, bem pequenininhos. E eles vão se anelar em locais específicos dessa fita simples. Então eu vou ter um par de primers. Um vai se anelar em uma fita, outro vai se anelar em outra fita. E aí eu tenho duas fitas, cada uma com o seu primer ligado. Uma vez que eu abaixe, que eu tenha essa temperatura que está baixa o suficiente para que os primers se anelem, eu posso então subir um pouquinho a temperatura para que ela fique ideal para a DNA polimerase. A DNA polimerase que já estava nesse tubinho que eu estou fazendo a PCR, ela vai ter agora a sua temperatura ideal para fazer a síntese de DNA, o que a gente chama de extensão. E aí ela vai adicionar DNTPs. O que são DNTPs? Desoxinucleotídeos trifosfatos. São os nucleotídeos, galera, trifosfato. Bonitinhos lá, a gente viu também na replicação que os nucleotídeos que são inseridos na fita de DNA, eles são trifosfato. Eles têm cada um 3 fosfato. Essa DNA polimerase vai agir, desculpa galera, incluindo nucleotídeos, sempre na extremidade 3' OH, que foi doada por quem? Pelo primer que ligou ali na fita. Ok? E a gente tem então essa síntese de DNA que vai ocorrendo e percorrendo então de todo esse meu segmento de DNA de interesse. E a PCR a gente vai ver que ela é feita em ciclos. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou aquecer novamente, vai desnaturar tudo. E aí, novamente, eu vou abaixar a temperatura para que os primers se liguem. Com isso, exponencialmente, eu vou cada vez mais amplificar apenas o meu segmento de DNA de interesse. De forma que ao fim do processo eu tenha muitas cópias do meu DNA de interesse. Vamos ver como que isso acontece em detalhes? Olha lá. Para eu poder fazer essa PCR, né, então, o que eu preciso saber inicialmente? Então, primeira coisa, eu preciso ter DNA. Como que eu obtenho DNA? Com técnicas de extração. Tá? Então, eu preciso ter um DNA que eu tenho disponível no laboratório, que foi comprado, ou um DNA que eu realizei extração. Tá? Então, eu posso utilizar todas as técnicas que a gente já conversou para extrair DNA de um material vegetal, animal, de um tecido, para verificar DNA numa prova de crime. Ok? Outra questão importante é que é muito vantajoso quando você sabe qual é a sequência de nucleotídeos do DNA que você deseja trabalhar. Então, se aquele fragmento de DNA já tiver sido sequenciado, ou você tiver um DNA de um organismo muito semelhante que já foi sequenciado, isso já é uma luz, porque isso te indica qual que é a sequência que você tem interesse. Por quê? Porque você vai precisar desenhar esses primers, os primers que vão grudar ali naquela PCR. Então, ter conhecimento da sequência de DNA é extremamente importante. Uma vez que você sabe essa sequência de DNA, você desenha primers específicos que vão se anelar. Olha, aqui eu tenho um pedaço de DNA, que é o DNA alvo, né? Digamos que aqui já aqueceu, então ele já ficou fita simples. E aqui eu tenho um primer que estava ali no meio da solução. E olhem como ele é exatamente complementar ao meu pedaço de DNA.
Ele vai se anelar aqui. Digamos que isso daqui é um pedacinho do DNA que está circundando, flanqueando o meu DNA de interesse. Ok? E aí esse primer gruda aqui para permitir que a DNA polimerase faça a síntese a partir desse sentido. Vamos ver isso? Olha lá, ó. O que eu preciso, então, para fazer PCR, professor? Eu já sei que eu preciso saber a sequência, eu preciso ter DNA e eu preciso desenhar primers, porque os primers são específicos para cada reação de PCR. Ótimo. Agora, o que eu preciso ter fisicamente para fazer? Bom, a gente geralmente faz essa PCR em tubinhos, tá? Tubinhos Eppendorf, aqueles bem pequenininhos, microtubos que a gente fala. E para poder fazer DNA, PCR, primeiramente eu preciso ter um DNA molde, ok? Que é o DNA a partir do qual eu quero amplificar a minha sequência-alvo. Então não adianta eu querer amplificar uma sequência que só existe em bactéria no DNA humano. Não vai amplificar. Tem que ser uma sequência que exista no DNA humano. Ok? Além de ter esse DNA inteiro de interesse que eu quero amplificar, eu preciso ter uma DNA polimerase. E mais que isso, vocês viram que na PCR, hoje em dia, a gente usa temperatura para poder desnaturar, renaturar o DNA, permitir a ação da enzima. Então tem que ser uma DNA polimerase termoestável. Ela precisa resistir à temperatura. E existe uma chamada TAC polimerase, que a gente já vai falar ali na frente, que ela é termoestável. Quando você aquece e resfria, ela não desnatura. A maioria das nossas proteínas, se fossem aquecidas até 90 graus, elas desnaturariam e perderiam função. Lembrem-se que proteína, quando desnatura, perde totalmente a função. DNA não, né? Ele pode desnaturar e depois anelar de novo. Proteína não. Proteína, quando desnatura, perde totalmente a função. Por isso que febre é tão perigoso para a gente, né? Porque o aquecimento pode desnaturar várias proteínas. DNTPs. Quem que são os DNTPs? São os tijolinhos, os blocos fundamentais que vão construir esse novo DNA. Então, desoxinucleotídeos trifosfato. Então, são os nucleotídeos trifosfato que vão estar ali construindo esse novo DNA. Eu preciso também de um par de primers, pelo menos um par de primers, que são esses iniciadores. No caso da PCR, são pedacinhos de DNA bem pequenininhos que vão grudar ao redor da minha sequência-alvo. Eles vão funcionar como se fossem um míssil teleguiado, porque pensem, o nosso genoma ele é gigantesco. Como que eu vou saber qual pedacinho de DNA do nosso genoma que é gigantesco que eu quero amplificar? Então, uma alternativa muito boa para saber qual eu quero amplificar é utilizar primers, porque eles vão ser altamente específicos apenas para o pedaço que eu tenho interesse. Olha que legal. Além disso, isso tudo precisa acontecer em um líquido, que vai estar dentro do nosso tubinho. Esse líquido é um tampão de reação. Lembra o que é um tampão? É uma solução salina que contém uma substância que consegue manter o pH em níveis adequados. Tá? Esse tampão vai ter todos os componentes necessários para que a síntese de DNA ocorra. Um desses componentes que está no tampão é o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é um sal que vai fornecer magnésio. Magnésio é um cátion, né? Divalente, então Mg2+. E ele é um importante cofator da DNA polimerase, no caso da TAC polimerase. E é fundamental que eu tenha esse cofator, porque uma enzima não consegue atuar bem sem o seu cofator. Então, se eu não colocar cloreto de magnésio, não vai ter síntese de DNA, embora eu tenha todos os componentes. Tá? Então a gente depende de tudo aqui para que ocorra adequadamente a síntese de DNA. Beleza? Interessante observar que esses DNTPs, olha, são desoxirribonucleotídeos, né? Trifosfato. Eu tenho um de tipo citosina, alguns de guanina, alguns de adenina, alguns de timina, e eu tenho muito disso. Então são vários blocos fundamentais que eu jogo ali. Porque eu não vou ficar calculando quanto eu coloco dependendo da minha sequência. Então a gente coloca bastante para garantir que vai dar certo. Beleza? Olhem lá. Amplificação das cópias do DNA-alvo. Então, como eu disse para vocês, a PCR ela não ocorre de uma vez só, ela ocorre em ciclos. Aquilo que vocês viram de aquecimento, resfriamento, cada vez que ocorre um aquecimento maior e um resfriamento, é um ciclo de PCR. E cada ciclo desse vai amplificando o meu segmento de interesse. A cada ciclo, a quantidade de cópias de DNA que eu tenho na minha amostra, ela dobra virtualmente. Ou seja, se eu começar, isso quer dizer que é uma curva exponencial. Já viram a curva exponencial? É a mesma curva que vocês veem no início ali, aquela fase log, para crescimento de bactérias ou outros micro-organismos. Então é um crescimento exponencial. Ok? Por quê? Uma fita vai gerar duas, duas vão gerar quatro, quatro vão gerar oito, oito vão gerar 16, e nesse sentido. Ok?
sempre eu tenho essa progressão geométrica, digamos assim. Então a gente fala que se eu começar essa PCR com uma única fita de DNA, geralmente uma única molécula de DNA, geralmente eu não começo. Geralmente a gente tem mais moléculas já no início. Mas se eu começasse com uma única molécula, depois de 30 ciclos que isso foi feito, eu teria 1.073.700... Não, é 1 trilhão? 1.741.824 cópias de DNA. Olha que loucura. Basicamente, como que chegou nesse número, galera? Exponenciação, tá? Então, a gente faz um exponencial. Então, eu pego aqui, ó, 2 elevado ao número de ciclos. É regra de potenciação, né? Então, 2 elevado a 30, eu vou conseguir 1 bilhão de moléculas de DNA. E aí, aquele DNA que estava ali todo misturado, eu tenho só aquele segmento de DNA de interesse. Eu posso fazer isso, por exemplo, galera, para ver no diagnóstico pré-implantacional. A gente chegou, vocês viram bioética, a gente chegou até a conversar. Eu quero saber, por exemplo, se aquele bebezinho ali ele tem um gene para uma doença específica. Digamos, por exemplo, uma fibrose cística. Aí eu posso utilizar um primer que vai amplificar apenas a região do gene alterado para a fibrose cística. E aí eu consigo, então, ver o tamanho daquela região e pelo tamanho daquela região, se ela foi amplificada ou não, eu consigo saber, olha, esse bebê tem fibrose cística, tem o gene da fibrose cística ou não tem o gene da fibrose cística. Legal, né? Para que isso ocorra, então, como eu disse para vocês, a gente precisa de uma DNA polimerase termoestável. No começo, os pesquisadores faziam com uma DNA polimerase normal, humana ou de camundongo. E aí era muito difícil, porque a cada ciclo de aquecimento, eles precisavam colocar novas DNAs polimerases, porque ela não resistia ao aquecimento. Alguns pesquisadores, então, estavam um dia andando lá pelo Parque Yellowstone, os pesquisadores americanos, e viram as fontes hidrotermais. E eles eram pesquisadores da área de microbiologia e biologia molecular. E aí começaram a estudar se existiam fontes de vida nessas fontes termais, que são essas fontes termais que chegam a 95, 100 graus, às vezes até mais, quando está em ebulição, né? Essas fontes termais, então eles pegaram essa água e começaram a buscar micro-organismos. Identificaram que ali a gente tinha uma bactéria chamada termos aquáticos. Termos aquáticos, que é uma bactéria hipertermófila. O que é um hipertermófilo? É um organismo extremófilo que consegue sobreviver a altas temperaturas. Para sobreviver numa fonte termal a 95, 100 graus, todas as enzimas desse organismo, basicamente, elas têm que ser termotolerantes. Por quê? Ele sobrevive nessa temperatura, então elas têm que funcionar normalmente. No caso, nós não somos nada termotolerantes, né? Comparado com esses organismos. E aí os pesquisadores, trabalhando com esses organismos, viram que as suas enzimas, incluindo a DNA polimerase, ela tinha então a capacidade de fazer essa síntese de DNA. Olha que legal. E que ela fazia a síntese de DNA, então, de maneira que ela era resistente à degradação, mesmo em altas temperaturas. Pesquisadores, então, viram que seria possível utilizar elas na reação de PCR. Então, uma enzima que é termoestável, resiste até 95 graus, que é a temperatura que geralmente a gente eleva para degradar, né, desnaturar, na verdade, a dupla hélice de DNA. E ela é ideal para aplicar na PCR porque ela resiste até 95 graus, mas a temperatura ótima dessa enzima é 72 graus. E 72 graus, o DNA ainda se mantém anelado. Então é o que permite que o primer fique anelado, ela ataque DNA polimerase, que é um tipo de DNA polimerase, se ligue e consiga fazer esse DNA a 72 graus. Tá? É uma enzima, galera, que ela é termotolerante, ela é adequada para PCR, mas ela tem uma atividade de correção, em sua maioria, ela tem uma atividade de correção que não é tão boa quanto a da nossa DNA polimerase. Por isso que ainda acontecem erros na PCR, tá? Hoje em dia a gente tem algumas enzimas que são modificadas geneticamente, ou que são isoladas de outros organismos e alteradas, que são enzimas que a gente fala à prova de leitura, então elas têm uma maior fidelidade. Mas ainda assim, as nossas DNAs polimerases humanas, elas são muito mais fidedignas. Tá? E mesmo as DNAs polimerases de uma E. coli convencional, ela é muito mais fidedigna, então ela é muito mais fiel na inclusão de nucleotídeos do que essa TAC polimerase. Embora ela ainda seja muito fiel. Então, eu vou ter alguns erros, mas esses erros acontecem ali esporadicamente.
não compromete o seu uso. Tá? Mas só para vocês entenderem que se eu replicar DNA, por exemplo, uma clonagem em uma E. coli, a chance de ser mais fiel é na E. coli. Tá? Porque esse método in vitro ainda tem algumas chances para erros. Tá bom? Olha como que ela vem. Ela vem, hoje em dia a gente compra, é super caro, né? Essa tacopolimerase. Ela vem num frasquinho desse tamanho, só no fundinho ali, um pozinho que você suspende no tampão. E aí mantém congelado. Geralmente a gente mantém congelado, só na hora que vai fazer a PCR você tira doidamente, coloca no gelo rapidinho, pipeta, coloca ali na sua amostra e aí guarda pro gelo de novo. Ok? Olha lá. A gente falou, eu preciso ter DNA-alvo, a gente já viu como que extrai. Eu preciso ter uma DNA polimerase termorresistente, no caso a TAC polimerase. Eu preciso ter primers, por quê? Como eu vou saber marcar nesse meu DNA-alvo todo onde que eu vou fazer essa síntese de DNA? Quem vai dizer isso são os primers. A gente viu que toda DNA polimerase, né, precisa de primers para poder começar a incluir os nucleotídeos. Por quê? Esses primers atuam como iniciadores. Eles se ligam no DNA e fornecem uma extremidade 3' livre para que a DNA polimerase possa vir produzir DNA utilizando essa fita de baixo como molde. Então, no caso da PCR, eu tenho primers que são pequenos, né, oligonucleotídeos, que a gente fala. Então, sequências curtas de DNA. Tá? Ele é dupla fita também, mas quando essa PCR começa e ocorre o aquecimento, ele também se separa. Tá? E esse pequeno segmento ele vai se anelar única e exclusivamente, ou pelo menos ele deve se anelar, né, quando você desenha ele adequadamente, à sua região de interesse, ao redor do seu DNA de interesse. A gente fala que ele vai flanquear. Então eu vou ter 2 primers, um em cada fita, ao redor do seu DNA de interesse. E a partir deles vai ocorrer a síntese de DNA, de forma que eu circule a região do meu DNA de interesse. É o primer que confere especificidade para a reação de PCR. A grande função dele é conferir especificidade. Por quê? É ele que vai dizer qual local que vai ser amplificado pela PCR. Ok? E importante lembrar que ele é de DNA na PCR, diferente do primer da replicação em células, que é de RNA. E o primer da replicação de células é feito pela primase, né? Aqui não é feito por uma enzima, aqui é comprado. Tá? Eu desenho a sequência que eu quero, mando para uma empresa, ela sintetiza em um processo de síntese em fase sólida, síntese de óligos, e aí ela manda para você de volta esses primers. Ok? Mas como desenhar um primer? Então aí que vem a questão. A gente precisa saber a sequência de DNA. Por isso que é muito importante que você tenha informações do sequenciamento, né, do DNA que você está trabalhando. Isso está disponível em bancos de dados, como por exemplo o NCBI, que é um banco de dados online, né, que você consegue entrar lá, colocar a espécie que você vai trabalhar, e aí você extrai a sequência de DNA, então o genoma daquele organismo. Todos os organismos estão sequenciados? Não. Mas hoje em dia a grande maioria, sabe, muitos dos usados regularmente no laboratório estão sequenciados. E quando não está sequenciado, você tem geralmente um organismo semelhante, do mesmo táxon, que está sequenciado. E geralmente, quando os organismos são próximos, filogeneticamente próximos, eles compartilham muitas sequências de DNA. Você pode utilizar a sequência de um organismo semelhante para poder desenhar os seus primers. Aqui, por exemplo, olha, digamos que o segmento de DNA de interesse, olha, tem um pedacinho aqui de um genoma, ó. Ele geralmente vem assim, com uma anotação numérica, vem anotado qual que é o primeiro nucleotídeo que você está contando, e você geralmente tem de uma extremidade, ele vai formando as linhas, até a última aqui, que seria desse lado. Tá bom? E eu sempre, no banco de dados, geralmente você acha a informação de uma única fita, tá? Então aqui é uma única fita de DNA. Por quê? Porque as fitas são complementares, e é só gastar mais espaço, salvar as duas fitas, né? Se você tem uma, você consegue fazer a outra. Então é muito tranquilo, né? Aqui, então, a gente tem, por exemplo, olha, um segmento de DNA. Digamos que eu quisesse amplificar um segmento bem aqui no meio, ó. Ó, onde eu estou circulando aqui, um segmento aqui no meio de DNA. Como que eu vou amplificar esse segmento? Digamos que esse aqui era um pedaço de DNA de E. coli. Ela tem um genoma grande lá, né? 4,6 kilobases. Como que eu vou amplificar só o local que eu quero? Como que eu posso fazer isso? Uma alternativa para se fazer isso, se você sabe o sequenciamento, é utilizar a PCR. Então, digamos que eu queira um pedaço de DNA que está aqui no meio. Olha, eu vejo ali que eu posso desenhar um primer específico, que só vai anelar nesse lugar, considerando o genoma da bactéria inteiro, aqui nessa parte. Ó. E um outro primer eu posso sintetizar aqui.
para mim tá ok. Eu quero um pedaço de DNA, digamos que está aqui, ó, entre 751 e 951. Tá ótimo, meu DNA tá ali, tem um pouquinho de DNA ao redor, mas eu vou conseguir amplificar do genoma todo da bactéria o meu pedacinho de interesse aqui em grande quantidade. Então a gente vai desenhar primers, que vão ser pedacinhos de DNA que vão ser complementares a essas sequências. Então se aqui é um GG, ele vai ser CC. Se aqui é um TC, ele vai ser AG. Ok? Porque ele é de DNA e ele é complementar. E é interessante que eu sempre tenho que fazer 2 primers, um par de primers. E cada primer vai anelar em uma fita do DNA. Então a gente considera que as fitas são complementares, né? Lembrem-se que aqui eu tenho uma única fita. Então eu vou ter 2 pares de primer e cada primer vai anelar em uma fita diferente do DNA. Em extremidades diferentes do meu segmento de DNA de interesse. De forma que eles circulem o meu DNA de interesse. Geralmente esses primers têm entre 18 e 25 nucleotídeos. Então eles são pequenininhos, tá? E uma coisa interessante é que geralmente eles têm que ter aproximadamente 50%, pelo menos, de guanina e citosina. Por quê? São as guaninas e citosinas que permitem que o DNA consiga parear mais fortemente. Se ele tiver pouca guanina e citosina, né, muito pouquinha guanina e citosina, né, digamos que 20%, ele não vai conseguir aderir com a força necessária ali, naquela temperatura alta que a gente mantém a PCR, né? E não vai permitir uma síntese de DNA tão eficiente pelo ataque polimerase. Da mesma forma, se ele tiver muito GC, 90%, ele vai aderir com tanta força que quando eu desnaturar, vai acabar que alguns primers não vão soltar. Isso não é adequado também. Ok? Então, usualmente, o teor de GC é entre 40 e 60. Ok? E quando eu tenho um primer que você manda para a empresa ela te diz, olha, esse pedacinho de DNA se ligando ali no seu DNA de interesse, para ele poder, metade das moléculas, né, estarem separadas, estarem desnaturadas, então seu primer não ligado na sequência, ou seria o contrário, a mesma coisa, metade das moléculas em que o seu primer está ligado na sequência, você precisa de tal temperatura. Sempre é ideal que essa temperatura esteja entre 55 e 65. Ok? Uma vez que você desenhou esses primers, então, você manda para uma empresa e a empresa sintetiza esses primers para você. Sempre vai ser um parzinho. Um que vai ligar em uma fita, por exemplo, a fita codante, e outro que vai ligar na fita complementar da fita codante. De forma que eu tenha, então, um primer em cada fita. A partir da pontinha dos primers, da extremidade 3' eu vou ter as TAC polimerases, incluindo nucleotídeos. Por isso, eu preciso ter nucleotídeos na minha reação de PCR. Então, eu preciso ter DNTPs. O que são DNTPs? Desoxirribonucleotídeos trifosfato. Quem são eles? Então, eu tenho o DTTP, DATP, DCTP, DGTP. Ou seja, adenina, timina, guanina e citosina. Eles que vão ser adicionados pela TAC polimerase. Olhem aqui, eu tenho um pedacinho de um primer, extremidade 3' OH do primer, digamos que eu tenho um outro segmento aqui de DNA, né, em que o primer está anelado, por exemplo, nesse caso aqui. A DNA polimerase vai vir, ela vai conseguir pegar esses nucleotídeos, esses DNTPs, e incluir eles nessa extremidade 3' OH, utilizando a energia desse trifosfato. Ok? Então eu preciso colocar muito DNTP, a gente enche o tubinho de DNTPs. Além disso, a gente precisa ter magnésio. O que é magnésio, galera? Magnésio é cofator. Então, ele é um cátion, né, divalente, que é cofator da TAC polimerase. Isso quer dizer que para a TAC polimerase poder incluir nucleotídeos nesse DNA, ali na PCR, ela precisa de magnésio. Por quê? Ele ajuda a enzima a coordenar essa função. E é muito engraçado porque quando você retira magnésio da solução, você vê que a PCR ela perde a sua efetividade. Tá? Então eu tenho uma concentração ideal de magnésio a utilizar. E ele é incluído no tampão, tá? Na forma de um sal, que é o cloreto de magnésio. O que é interessante que vocês observam a maneira que a gente observa o resultado da PCR. Tá? A PCR, né, ela vai sempre amplificar um segmento, a PCR convencional, um segmento de DNA de um mesmo tamanho. Tá? Então, eu vou ter muitas cópias de um segmento de DNA do mesmo tamanho. Por quê? São várias reações e eu sempre vou amplificando um segmento de um mesmo tamanho. Esse segmento de um mesmo tamanho, quando eu correr na eletroforese, eu vou conseguir ver uma banda, porque ele tem um tamanho específico. E eu já esperava observar aquele tamanho específico. Então a gente consegue fazer uma eletroforese e ver certinho. Então depois que eu termino a PCR com o meu tubinho ali, eu posso aplicar o líquido que vai ter ali numa eletroforese, um pouquinho,
para poder ver se formou a minha banda de interesse. Ok? Então, aqui, ó, digamos que eu tenho aqui a banda de interesse formada. Olha. Por exemplo, nesse caso, eu estava esperando uma banda desse tamanho aqui, específico. Quando eu tenho o meu marcador de peso molecular, com o gabarito eu consigo saber o tamanho da banda. E eu vejo que quando eu coloco magnésio, olha, 1,5, 2, 2,5, olha quanto que eu formei. Quando eu começo a colocar muito magnésio também, ele acaba inibindo a reação. Olha, eu vejo que eu não tenho mais essa banda tão forte, ok? De forma que meu PCR não aconteceu adequadamente. Da mesma forma, se eu reduzisse muito magnésio, né? Nesse caso aqui, a primeira coluna, ela não tem magnésio. Olha, eu não tenho banda nenhuma formada, porque não amplifica nada. Ok? Olha lá. Então vamos lá. Quais são as etapas da PCR? Como que a PCR consegue amplificar um segmento específico de DNA várias vezes? Como que cada ciclo ocorre? A gente já viu a figurinha lá em cima, né? Então agora a gente vai ver em detalhes esses ciclos e entender os nomes deles. Lembra lá que a gente falou? Olha, eu tenho meu DNA dupla fita. Meu DNA que eu extraí lá, o DNA do camundongo, o DNA de uma planta que eu extraí. Eu tenho um monte de DNA, um genoma, DNA genômico. Aí eu vou colocar ele no tubinho e eu vou colocar numa máquina, que a gente chama de termociclador, que é a máquina que faz essas variações de temperatura. Tá? Então existe uma máquina que faz isso. Esse tubinho vai entrar na máquina. Dentro do tubinho eu vou colocar tudo. O meu DNA alvo, o meu tampão com cloreto de magnésio, vou colocar os meus primers, vou colocar TAC polimerase, vou colocar DNTPs. Tem tudo no tubo. Ótimo, tudo que eu preciso para acontecer a síntese de DNA. E aí eu vou programar a minha máquina. Então eu quero que primeiro a minha máquina aqueça a 95 graus. Por que, professor, que começa a aquecer a 95 graus? Pensem, galera, no tubinho. Eu coloquei um monte de DNA genômico, um DNA de uma planta que eu estou trabalhando lá. O DNA está todo dupla hélice, bonitinho. Eu tenho que aquecer a 95 graus para separar as fitas, desnaturar, deshibridizar esse DNA. Olhem lá, ó, meu DNA aqui, isso está mostrando um pedacinho do DNA, né? Mas pensem que a molécula é muito grande. Aí esse DNA ele se separa. Formam-se, então, duas fitas separadas dessa original dupla hélice de DNA. Como a temperatura está mais alta, 90, 95 graus, todo o DNA fica separado. Isso faz com que os primers também, que são pares, também se separem. Aí, então, eu abaixo a temperatura para em torno de 50, 60 graus. Esse reduzir a temperatura vai fazer com que eu tenha, então, menos temperatura para desnaturar o DNA. A gente viu que quando eu resfrio, pela questão da complementariedade, eu vou tendo o pareamento de novo da molécula de DNA. E ele acaba reanelando, então eu posso renaturar essa molécula. Mas 50, 60 ainda é uma temperatura um pouco alta. Então esse DNA ele acaba não formando de novo completamente, né? Mas pequenos segmentos, como os primers, que foram desenhados com uma sequência exata, precisa, para se ligar nesse local específico que eu quero amplificar, com essa temperatura mais baixa, eles conseguem se anelar. Olhem aqui um pedacinho de primer, que é um pedacinho de DNA, se anelou nessa fita. Olha o que eu falo para vocês, que cada primer vai se anelar em uma fita. Olhem aqui. Professor, por que na extremidade é diferente? Vocês lembram que as fitas são complementares, galera? E elas são antiparalelas? Então, se essa vai de 5 para 3, essa vai de 3 para 5. Os primers, a extremidade efetiva deles vai ser a extremidade 3' OH, que é onde a DNA polimerase, a TAC polimerase, vai vir inserir nucleotídeos. Então, eu tenho um primer se ligando aqui, com a sua extremidade 3' OH nessa pontinha, e o outro primer verde se ligou aqui, com a sua extremidade 3' OH para esse sentido. Professor, por que eles se ligaram exatamente nesse local? Porque os primers foram desenhados e são complementares a essa sequência de DNA que está exatamente nesse local. Ok? Uma vez que eles se ligaram, então, eu lembro para vocês que isso está acontecendo no tubinho de PCR, dentro do termociclador. Esse momento em que o primer se liga, a gente chama de etapa de anelamento. Então teve a etapa de desnaturação no começo, agora é a etapa de anelamento. O primer anelou, hibridizou. Uma vez que esse primer anelou, eu lembro que na reação a gente tem DNTPs em quantidade, tem o tampão, cloreto de magnésio, e tem a TAC polimerase. Então eu subo de novo a temperatura para em torno de 70 ou 72 graus e mantenho ali por 1 a 3 minutos. Olha, tem o tempo aqui, tá, galera? A desnaturação é muito rápida, 15 segundos. O anelamento leva 30 segundos. E aí a extensão de 1 a 3 minutos. Depende do tamanho do segmento de DNA que eu quero fazer. Essa extensão é o momento em que a DNA polimerase vai se ligar
nessa extremidade. Qual que é a DNA polimerase da PCR? TAC polimerase. Exatamente, é a mais usada, galera. Então ela vai se ligar nessa extremidadezinha do primer e ela vai conseguir agora, então, fazer a síntese de DNA. Sempre a partir dessa extremidade 3'. Então aqui vai fazer para esse sentido, aqui vai fazer para esse sentido. Tenho, então, o término do meu primeiro ciclo de PCR. Eu tinha uma única molécula, agora eu tenho duas moléculas, sendo que, assim como na replicação do DNA, é semiconservativa. Então, uma molécula é original e uma molécula foi recém-sintetizada. Olha, engraçado. Agora, galera, a gente faria o que nessa etapa? Começaria um novo ciclo da PCR. Então, a gente ia aquecer de novo, isso ia desnaturar, iniciando um novo ciclo. Ok? Então, lá, primeira etapa, desnaturação. Qual que é a função dela? Eu preciso que a minha dupla hélice se separe. Então, eu preciso que a minha dupla hélice faça isso. Como que a gente faz isso? Levantando a temperatura a 95 graus, por cerca de 15 segundos, bem rapidinho. A dupla hélice se separa formando duas fitas simples. Segunda etapa, anelamento. O que acontece na etapa de anelamento? Os primers, então o par de primers vai se anelar, vai se hibridizar no local adequado. Qual que é o local adequado? As regiões ao redor, as regiões que flanqueiam a minha sequência de DNA de interesse. Ok? Como que eu sei que o meu primer vai ligar lá? Porque eu desenhei esse primer com uma sequência específica para se ligar naquele local. Então ele é complementar àquele local. Ok? E o anelamento acontece a uma temperatura inferior, 50, 60 graus. Ok? Lembrem-se que eu tenho um par de primers e que cada primer se liga em uma fita do DNA. Ok? Eu falo um par, galera, que é um tipo, né? São dois tipos de primer, então é um par. Mas eu tenho muitas e muitas cópias desses primers, tá? Nessa reação. Não é só uma copiazinha de cada um, tem muitas e muitas cópias. Tenho, então, depois do anelamento, a temperatura é subida para cerca de 72 graus. E como o meu primer ele se ligou ali, ele fornece uma extremidade 3' OH para que a TAC polimerase, o que é a TAC polimerase? A DNA polimerase de termos aquáticos, ou seja, uma DNA polimerase termorresistente. Ela consegue, então, incluir os DNTPs, os nucleotídeos complementares à fita, e sintetiza esse novo segmento de DNA, que é o segmento de DNA de interesse. Ok? Isso dura de 1 a 3 minutos. Depois desses 1 a 3 minutos, novamente a gente vai aquecer. E quando eu aqueço essa temperatura, eu inicio um novo ciclo de PCR. Ok? Isso tudo, como eu falei para vocês, galera, acontece em um tubo. Olha o tamanho dos tubinhos, galera. Então, nesses tubinhos é colocado tudo. O DNA de interesse, que é o DNA genômico que eu extraí, por exemplo. Os primers de DNA. A TAC polimerase, que é a enzima. Os DNTPs, que são os desoxinucleotídeos trifosfato. O cloreto de magnésio no tampão, que é necessário para que a TAC polimerase inclua os DNTPs. Ok? E a gente compra, geralmente, esses kits de PCR são comprados de empresas, mantidos em geladeira, em freezer, né? A enzima é mantida em freezer, por exemplo. E aí você vai usando pouquinho, são micro quantidades, galera. 0,5 microlitro de uma coisa, 0,3 microlitros de outra. Então são quantidades muito pequenininhas, ok? A nível de nanolitros. Tudo isso vai acontecer em um aparelho. Quem que é o aparelho em que depois que eu misturei tudo ali no tubinho, eu coloco aqueles tubinhos? É o termociclador, esse cara aqui, tá? Então o termociclador é um aparelhinho desse tamanho, galera, assim, ó, tá? Não é muito grande. Aqui em cima ele tem um suporte para que você coloque os tubinhos, tá? E ele tem um sistema, esse termociclador, que é um sistema de como se fosse um relé, que consegue mudar as temperaturas muito rapidamente. Tá? Então é um sistema eletrônico, né, que tem uma base de metal que muda muito rapidamente a temperatura. Por isso que ele consegue deixar 15 segundos a 95 graus, 30 segundos a 50 graus. Por isso que ele consegue fazer essas mudanças de temperatura tão rápidas. Antes de ter o termociclador, os pescadores faziam isso na mão, galera. Tinham banhos com temperaturas diferentes e eles iam mudando os tubinhos. Imagina o trabalho, galera. Mas ainda bem que o termociclador surgiu e hoje em dia ele é amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa clínica, hoje em dia no diagnóstico de Covid. Todo laboratório que diagnostica Covid precisa ter um termociclador convencional, embora geralmente eles utilizem um termociclador específico, que é para PCR em tempo real, que é um termociclador mais elaborado, tá? Que tem várias peculiaridades.
Mas a PCR em tempo real, né, além de conseguir detectar a presença e a ausência de alguns componentes, ele consegue detectar a quantidade que eu tenho daqueles ácidos nucleicos, que podem ser, no caso da PCR em tempo real, tanto DNA quanto RNA. Ele consegue detectar isso com fluorescência. Tá? É uma outra técnica, que vai ter um seminário aí que vai até comentar pra gente. Tá bom? Olhem lá os ciclos da PCR. Lembrem lá o que a gente falou? Então, como que começa a PCR? Bom, primeiro tem uma etapa chamada de desnaturação. O que acontece na etapa de desnaturação? Olha, meu DNA, que era dupla fita e estava ali em temperatura ambiente, 25 graus, ele é aquecido rapidamente até 95 graus. Em 95 graus, o DNA, que era dupla fita, vira fita simples. Ele desnatura. Isso está acontecendo lá dentro do tubinho, lembram? Opa! Quando meu DNA desnaturou, eu abaixo a temperatura para 50, 60 graus. Nessa temperatura acontece o anelamento, ou seja, os meus primers vão se ligar na região que flanqueia a região do meu DNA de interesse, digamos que é aqui no meio. Depois que eu anelei, então rapidinho, 30 segundos, eu subo a temperatura de novo para em torno de 70, 72 graus, que é o quê? Temperatura ótima para a TAC polimerase. Então, nesse momento, acontece a extensão. Olha a setinha indicando a TAC polimerase sintetizando um DNA complementar, a partir da onde os primers anelaram inicialmente. Essa terceira etapa, que é a etapa da extensão, é a etapa na qual a TAC polimerase efetivamente inclui os DNTPs nessa minha fita de DNA em síntese. E isso compreende um ciclo de PCR. Uma desnaturação, uma fase de anelamento e uma fase de extensão. Depois dessa extensão, eu novamente vou aquecer a 90 graus, iniciando uma nova fase de desnaturação. Usualmente, uma PCR tem 30 ciclos. Tá? Então, usualmente, a gente faz em torno de 30 ciclos. Dá muita, muita, muita cópia. Super efetivo. Ok? Aqui a gente tem, de novo, o mesmo exemplo, tá, galera? Se alguém ficou com dúvida, para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho as extremidades. Então, olhem certinho essa figura que ela descreve certinho as fases de desnaturação, anelamento e extensão, tá? Ó, vocês vão ver que eu começo com uma molécula. A partir das 3 etapas eu consigo fazer 2 moléculas. Essas 2 moléculas vão se abrir novamente em um segundo ciclo. Vou ter os primers se ligando novamente. Vou ter mais uma etapa de extensão. Produzir mais DNA e assim eu vou amplificando. Ó. Era só uma dupla hélice, viraram 4 duplas hélices, viraram 2 duplas hélices, viraram 4 duplas hélices, viraram 8 duplas hélices e assim por diante. Após 30 ciclos eu consigo mais de 1 bilhão de cópias, considerando que eu comecei com uma molécula de DNA. Geralmente a gente começa com mais moléculas de DNA, né? Ok? Então, é isso que vai acontecer. Ó. Eu vou ter um gráfico em que eu tenho sempre uma subida de temperatura na desnaturação, uma baixada rápida na fase de anelamento e uma subida um pouquinho mais longa na fase de extensão. Ok? E isso vai permitir que, ao longo do tempo, eu amplifique grande quantidade apenas do meu DNA de interesse. Mas como que eu vejo o resultado da PCR? Quando você termina uma PCR, galera, depois ali de, às vezes, deixa 3, 4 horas fazendo, né, esses ciclos. Quando você termina a PCR, às vezes você precisa deixar overnight, porque os protocolos são mais longos, né, a noite inteira. Você pega lá e tem só um tubinho com líquido. Parece que não tem nada, é só uma aguinha. Mas a gente sabe que lá dentro tem um monte de moléculas de DNA. E o seu segmento de interesse está amplificado em grande quantidade. Como que você vê esse resultado? Geralmente com eletroforese, tá? Então, essa amostrinha líquida, você vai pegar um pedacinho dela, um pouquinho, 3 microlitros, 4 microlitros, e vai aplicar em um pocinho de eletroforese. Igual a gente já conversou anteriormente, né? Na técnica de eletroforese. Então, eu aplico um pouquinho da minha amostrinha. E aí eu posso correr essa eletroforese. Então, vou colocar o campo elétrico, o meu DNA vai correr do polo negativo para o polo positivo e vai percorrer o gel de acordo com o seu tamanho. Fragmentos menores percorrem mais, fragmentos maiores percorrem menos. E aí eu consigo, então, utilizar o brometo de etídio ou outro corante que me permite observar onde está a minha banda de DNA. Então, qual que era o tamanho daquele segmento de DNA que foi colocado ali. E aí eu consigo observar, então, quando eu... lembrem que no início eu tinha DNA de um genoma inteiro, né? Da célula inteira. Mas aí a PCR amplificou um monte, só o meu DNA de interesse. Então, não é que sumiu aquele DNA da minha célula inteira. Mas como eu amplifiquei muito, em 30 ciclos, só o DNA de interesse,
A quantidade que eu tenho de DNA de interesse é muito maior. Né? Então, se eu tinha uma molécula, eu tenho 1 bilhão de moléculas agora só desse pedaço de interesse. Então, é muito maior. Então, eu não consigo, geralmente eu não vejo o DNA todo ali. Eu vejo só o meu DNA de interesse. Ok? Aqui tem um exemplo bem legal, galera. Olha, vocês já ouviram falar de uma bactéria chamada Vibrio cholerae? Ouviram? Então, o Vibrio cholerae, galera, é uma bactéria que causa cólera. Então, é uma bactéria contaminante de água. Da mesma forma que a bactéria Leptospira, tá? Que é uma bactéria também contaminante de água. Então, isso é uma aplicação já da PCR, olha. Às vezes, eu tenho pouca bactéria pouca bactéria nessa água, né? Então eu tenho pouco vibrião ou pouco leptóspira nessa água, mas que já é suficiente para ser tóxico para os indivíduos. Mas é difícil de detectar. Às vezes também, a gente sabe que essas amostras naturais, né, de esgoto ou de um rio, vão ter muitas bactérias diferentes. Então é difícil eu fazer com que só minha bactéria de interesse cresça. Eu posso tentar utilizar inibidores, mas às vezes não é tão fácil. Então, como detectar esse Vibrio cholerae? Eu tenho técnicas de microbiológicas, que eu faço a seleção, utilizo inibidores de crescimento e tento verificar se tem o crescimento microbiano dessa bactéria, mas nem sempre é tão fácil. O Vibrio cholerae é difícil de cultivar em laboratório. Uma técnica para identificar é utilizar a biologia molecular. Então você pega aquela amostra de água ambiental, de um rio, por exemplo, que você acha que está contaminado com essa bactéria, que, por exemplo, poderia causar cólera em todo mundo que nadar naquele rio ou que consumir aquela água. E essas águas você pega de diferentes pontos, por exemplo, diferentes rios, e faz todo o processo de extração do DNA, extrai DNA daquela água, e faz a PCR. PCR usando primer para quê? Bom, um primer que é específico para o DNA do Vibrio cholerae. Então, de um gene específico, olha, chamado TOX-R, que é um gene de 800 pares de base, que está ausente em outras bactérias, está ausente em humanos, está ausente em animais, está ausente em plantas, está presente apenas no Vibrio cholerae. Então, esse primer ele vai conseguir se ligar apenas quando tiver aquele gene do Vibrio cholerae. E aí você pega todas essas amostras, de 1 a 8, digamos que são 1 a 7, né? São 7 rios diferentes, ok? 7 amostras diferentes, 1 a 6, digamos aqui, então, vamos lá, vamos analisar certinho. Eu tenho um padrão, que é o M, eu tenho de 1 a 6 as minhas amostras, que podem ser, por exemplo, 6 rios diferentes, eu tenho 7 o meu controle negativo, que é uma amostra só de água, que eu sei que não tem vibrião da cólera, e uma amostra 8, que é o meu positivo, que é uma amostra que eu sei que tem o vibrião da cólera, que está positiva, que eu sei, para poder controlar o meu experimento. E eu tenho 6 amostras aqui que são de rios, que eu quero saber, olha, será que tem o vibrião da cólera ou não? Peguei essas águas das 6 amostras, extraí o DNA, fiz a PCR utilizando primers que são específicos e que só se ligam no Vibrio cholerae, fiz todas as etapas, né, no termociclador, os 30 ciclos de desnaturação, anelamento e extensão, e após isso eu pego um pouquinho de cada uma dessas amostras, aplico na eletroforese e corro essa eletroforese. Ao fim do processo, quando eu revelo esse gel com bromento de etílio, eu olho lá e eu vejo que tenho bandas nas amostras 4, 5 e 6. Vejo também que eu tenho bandas na amostra positiva, quer dizer que deu certo a minha PCR. Vejo que eu não tenho banda na amostra negativa, quer dizer que não contaminou a minha PCR, então não tem contaminação, né, de água de um local ou de bactéria nas minhas amostras, não tem contaminação. Mas quando eu olho aqui nas minhas amostras de rio, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6, eu vejo que está positivo para Vibrio cholerae. Então eu podia soltar um laudo e falar, olha, os pontos de águas que foram coletadas água, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6, tem vibrião da cólera. Por quê? Porque eu detectei um DNA que é exclusivo do vibrião da cólera. Com qual técnica? PCR. Então eu sei que isso é positivo. Já os pontos 1, 2 e 3 não tem DNA do vibrião da cólera. Então quer dizer que eu não tenho essa água contaminada pelo vibrião da cólera. Olha que legal, galera. Eu posso usar esse raciocínio para qualquer coisa. Para ver um contaminante na carne, para ver a presença de uma doença. Então eu vou detectar a presença de um gene, de um segmento de DNA específico, exclusivo. Ok? Olhem aqui, a gente tem análise de secreções veterinárias. Olha, isso é uma detecção de doenças também, mas no caso de doenças infecciosas, né? Tem duas bactérias aqui, olha, Campylobacter factus,
e na verdade o Trichomonas, né, que é um protozoário, Trichomonas factus. Esses dois micro-organismos, eles são causadores de aborto em vacas leiteiras. Então, quando a vaca se infecta com esses micro-organismos, ele não causa grandes problemas para a vaca, mas causa aborto. Em caso de vacas leiteiras, isso é altamente prejudicial. Além do animalzinho que estava sendo gerado morrer, né, a gente tem um problema econômico também. Por quê? Quando essas vacas abortam, elas acabam não gerando leite. E às vezes tem danos, né, que dificultam para ela entrar em prenhez novamente. Então isso acaba gerando grandes perdas. Por isso que é muito importante detectar muito precocemente essa infecção. Então é muito comum que os pesquisadores queiram, que os produtores, né, os zootecnistas, queiram identificar muito rapidamente esse contaminante. Para você detectar ele microbiologicamente, utilizando uma plaquinha, pegando, por exemplo, uma secreção vaginal da vaca e colocando numa plaquinha, né, para ver o crescimento da bactéria, geralmente você precisaria ter mais bactéria. Então é uma técnica menos sensível. Já as técnicas moleculares, né, como a PCR, por exemplo, é uma técnica muito mais sensível. Então, se eu utilizar primers específicos para o DNA de Campylobacter factus, então um primer que vai se anelar, que vai ser complementar apenas a uma sequência de DNA que eu encontro no DNA de Campylobacter factus, eu vou conseguir, então, amplificar um segmento de DNA apenas quando eu tiver contaminação por Campylobacter factus. Então, digamos aqui que eu tenho, olha, na minha amostra. A amostra 1 é o meu padrão de leitura. A amostra 7 é o meu padrão de leitura também. É o marcador molecular. Então, vendo aqui, ó, com aquela escadinha que a gente já falou, que é importante para eu saber o tamanho dos segmentos de DNA que eu estou analisando. Tenho aqui de 2 a 6 as amostras. 2, 3, 5 e 6, desculpa as amostras. E 4, meu controle positivo. O que é o controle positivo, professor? É uma amostra que eu tenho no laboratório que eu sei que tem Campylobacter factus, para saber se a minha PCR está funcionando. Eu sempre preciso de um controle positivo. E, idealmente, eu preciso de um controle negativo também. Uma amostra que eu sei que não tem nada de bactéria, para mostrar que meus materiais não estão contaminados. Então, esse controle positivo eu vou fazer normalmente. Vou extrair o DNA, vou fazer a PCR, apliquei ali no gel, junto com as minhas amostras. Olha, eu tenho 4 animais. O animal 2, o animal 3, o animal 5, o animal 6. São 5 vacas diferentes. Digamos que para fazer esse diagnóstico, né, você pega um swab, que é aquele cotonete grande, pega a secreção vaginal do animal, leva isso para o laboratório, vai fazer extração DNA, a extração de DNA desse swab, vai fazer todo o processo de extração, purificação desse DNA, vai fazer a PCR, usando todos aqueles componentes que a gente já conversou, e primers que são exclusivos para Campylobacter factus. Isso quer dizer que se eu tiver só o DNA da vaca, que eu peguei ali, daquela secreção, se eu tiver o DNA de outras bactérias, de outros micro-organismos, nada vai amplificar. Só vai amplificar, só vai formar DNA em grande quantidade pela PCR quando eu tiver o segmento de DNA do meu interesse. No caso, de Campylobacter factus. A gente observa que na amostra 4 é uma amostra que eu tenho no laboratório, tipo uma cultura, que eu sei que tem Campylobacter factus. Então eu vejo aqui o crescimento da banda, olha. Olha, então quer dizer que meu PCR deu certo. No caso do animal 6, que eu fiz todo o processo, fiz a PCR também com os primers específicos para essa bactéria, não cresceu nada. Não tem nenhuma bandinha, quer dizer que não amplificou. Quer dizer que não existe essa bactéria na secreção. No 5 também não, olha, não tenho nenhuma bandinha. No 3 também não. Mas olha no 2, olha o tamanho da bandinha. Eu sei, né, como essa técnica está estabelecida nesse laboratório, a gente sabe que a banda respectiva ao Campylobacter factus, que a banda, galera, é esse pedaço essa marca, tá? Que fica devido à concentração de DNA com esse tamanho específico, né? Isso a gente chama de banda. A gente sabe que ela tem esse tamanho aqui, olha, próximo de 550 pares de base. E aí a gente vê que no animal 2 eu tenho essa bactéria. Nossa, então quer dizer o quê? Que eu teria que entrar com um tratamento para esse animal, para evitar um possível aborto. Ok? Isso pode ser feito com doenças infecciosas humanas, galera, usando o mesmo princípio, tá? Então, a gente vê que a PCR, galera, é uma técnica de replicação in vitro. Eu consigo usar ela para replicar um DNA de interesse, um pequeno segmento do meu DNA de interesse, específico, dentro de um genoma completo. Pensem que o nosso genoma é gigante.
Se eu quero amplificar, por exemplo, olha, eu quero ver se o professor Jean tem intolerância à lactose. Eu posso tentar amplificar só o gene relacionado à digestão da lactose. E aí eu vou fazer uma PCR que vai ter 2 primers que vão flanquear apenas esse gene. Apenas esse gene, ok? E aí eu vou ter um resultado relacionado a isso. Da mesma forma, eu posso diagnosticar várias doenças infecciosas. Eu posso ver contaminação em alimentos. Tá? Eu posso ver, por exemplo, olha, eu tenho amostras de soja de diferentes fontes. E eu quero saber se aquela amostra de soja ela é transgênica ou não. Eu posso detectar o gene que foi transferido. Por exemplo, eu sei que uma soja transgênica ela tem, por exemplo, um gene de resistência ao Roundup no seu genoma, que é um veneno, né, utilizado em soja transgênica. Aí eu posso fazer uma PCR no laboratório com primers que vão amplificar apenas o gene de resistência ao Roundup. Então, se eu tiver amostras de soja de vários locais, apenas as sojas que forem transgênicas vão amplificar esse segmento e vão formar aquela bandinha na minha eletroforese. As sojas que não forem transgênicas não vai amplificar esse DNA e não vai formar a banda. Então, a PCR ela é específica. O que determina a especificidade da PCR é o primer que eu utilizo. Isso determina a especificidade da minha PCR. Ok? Qual que é a diferença, então, da PCR para a replicação em vivo? O que é a replicação em vivo, galera, que eu falo aqui? É a replicação semiconservativa do DNA, que acontece nas nossas células, que acontece lá durante a clonagem. Essa é a replicação em vivo, tá? E a replicação in vitro é a reação em cadeia de polimerase, a PCR. Vamos combinar as duas coisas? Então eu tenho aqui, olha, considerando a replicação em vivo, ou seja, a maquinaria celular, e considerando a PCR, quanto à desnaturação do DNA. O que desnatura o DNA em cada caso? Na PCR a gente viu que é a temperatura. Então, durante a fase de desnaturação, né, a gente sobe a temperatura até 95 graus. Na célula, eu não posso subir a temperatura até 95 graus. A gente morreria, né? Se toda vez que fosse replicar o nosso DNA subisse a temperatura até 95 graus. Quem faz isso na célula? A helicase, aquela enzima que rompe as ligações de hidrogênio, tá? Tanto as duplas quanto as triplas, né? Que estão unindo, então, as duas fitas simples de DNA. A gente tem quem fazendo a polimerização de DNA? Quem fazendo a síntese de DNA? Na célula é a DNA polimerase, né? Convencionalmente. Na PCR é a Taq polimerase. Quem que é a Taq polimerase? É uma DNA polimerase também, mas ela é específica. Por quê? Porque ela é termoestável. Ela consegue resistir aquele aumento de temperatura a 95 graus que acontece na desnaturação. As nossas DNA polimerases não resistiriam a esse aumento, ok? Por isso que essa Taq polimerase ela foi isolada de um organismo hipertermófilo, que é o Thermus aquaticus, uma bactéria que vive em fontes termais. Da onde vêm os primers? Então, qual que é a origem dos primers nos dois tipos de replicação? Então, na célula, os primers são sintetizados pela primase. Lembram a primase? A primase é uma enzima, uma RNA polimerase. E esses primers são feitos de RNA. Já na PCR, os primers são sintéticos. A gente desenha os primers, então a gente vê lá qual vai ser a sequência, manda para uma empresa, a empresa vai fazer os primers, e aí eu vou incluir esses primers na minha reação de PCR. Isso vai me permitir sintetizar o DNA. Ok? E quanto à fidelidade, qual técnica tem mais fidelidade? O que é a fidelidade? É a quantidade de erros. Quanto maior a fidelidade, menor a quantidade de erros nessa replicação. A gente sabe que mesmo a nossa replicação ela tem alguns erros, que geram as mutações, né? Mas eles são bem raros. Então, na maquinaria celular, eu tenho uma maior fidelidade, ou seja, a chance de erros é muito menor, porque as nossas enzimas, né, as enzimas das bactérias também, elas são muito eficientes. Já na PCR, como isso acontece numa alta temperatura e essa Taq polimerase ela tem essa capacidade de resistir à temperatura, mas ela acaba sendo um pouco infiel nesse processo, eu tenho uma menor fidelidade. Embora ainda seja muito eficiente, tá? A PCR é muito boa, é muito eficiente. Hoje em dia a gente tem enzimas de alta qualidade, desculpa o barulho, galera, que geram grande eficiência, tá? Mas a maquinaria celular ainda é melhor. Beleza, galera? Galera, muito importante fazer esse paralelo, tá? Muito importante ter essa ideia e comparar a replicação em vivo com a PCR.
Quais são as aplicações da PCR? Galera, aqui eu chego no seminário, tá? Então a gente tem aí vários temas, aqui tem alguns deles, né? Mas vários temas dos seminários que vão utilizar a PCR, tá bom? Então a gente tem PCR sendo aplicado em pesquisa básica, por exemplo, quando eu quero amplificar um segmento de DNA específico no laboratório. Eu posso utilizar a PCR para diagnosticar doenças genéticas, diagnosticar doenças infecciosas. A gente pode mandar uma amostra nossa de DNA para ver se a gente tem, por exemplo, até um gene de propensão a ter uma doença, por exemplo, um marcador oncogenético. Tá? Então, existem várias técnicas de medicina personalizada que fazem sequenciamento ou que aplicam PCR para fazer essa identificação de genes que indicam, por exemplo, a propensão, né, predisposição a uma doença. Eu posso utilizar PCR para identificar um contaminante, como a gente já viu na água, ou mesmo contaminante de um alimento, galera. Eu posso. Como que eu faço isso? Olha, se eu quero identificar, por exemplo, uma contaminação no alimento por salmonela, eu posso utilizar primers específicos para o genoma da salmonela, que vão amplificar um DNA que só existe na salmonela. Se eu pegar uma amostra de frango e não tiver salmonela, quando eu fizer aquela extração do DNA e a PCR, não vai formar banda nenhuma na eletroforese. Já se tiver a salmonela, vai ter amplificação do DNA e quando eu fizer a eletroforese vai ter banda. Tá? Eu posso usar para identificar contaminantes. Eu posso utilizar, sabem, um exemplo muito legal, galera. Uma vez eu vi uma pesquisa que eles pegavam salmão, que não era necessariamente salmão, né? Então tem alguns lugares que o pessoal faz comida com salmão, por exemplo, que faz sushi, que faz não sei o quê, que acabam utilizando outros peixes que foram criadas com rações pigmentadas e acabam ficando com essa carne mais avermelhada, mas não é salmão de verdade. Então, alguns pesquisadores, para usar isso para controle sanitário, né, eles pegaram amostras desse salmão que estava sendo usado em vários locais que faziam sushi lá em São Paulo, extraíram o DNA e utilizaram primers específicos para salminos, que é para a espécie específica do salmão. E aí viram que alguns daqueles salmões que estavam sendo usados nos restaurantes não eram salmão. Por quê? Os primers não conseguiram ligar e não amplificaram a sequência do salmão. Então aquele peixe não era salmão. Ok? Galera, PCR também é utilizado em análise de vínculo genético, tá? Então, testes de paternidade, genética forense, técnicas, qualquer técnica que utilize análise de marcador molecular, seja para melhoramento genético, para testes de vínculo, de paternidade, ou seja, visam amplificar pedaços do nosso DNA e comparar esses pedaços. Ou seja, utilizar esses pedaços de DNA como marcadores. E ver, por exemplo, se eu tenho pedaços de DNA semelhantes com o do meu provável filho. Se eu tiver vários pedaços semelhantes, ou seja, vários marcadores semelhantes, quer dizer que tem uma maior chance de sermos pais e filho. Ok? Então, tudo isso são aplicações da PCR. Quero que vocês estejam de olho nisso na hora de montar os seminários, tá? Porque vários seminários vão utilizar essas técnicas. Tá bom? Por hoje era isso, galera, tá? Eu vou colocar a aula para vocês também em PDF. Tem mais exemplos no PDF, tá bom? Vocês podem ver outros exemplos. Assistam a aula, tá? E precisando, qualquer dúvida, estou disponível. Beleza? Boa noite!